Sejam bem-vindos ao devocional Princípios de Vida. Vamos ver aqui como estão as plantas. Olha, já deu uma melhora no aspecto, né? Estão regadinhas. Essa daqui que está aguardando ainda para poda, porque foi recomendado podar quando estiver chovendo, né? Então, não choveu ainda, estou aguardando. Mas é isso. Todas elas cuidadas e aguadas, né? E obviamente que a gente vai fazer um paralelo com aquilo que Deus faz também nas nossas vidas, né? O cuidado de Deus muitas vezes não pareça uma coisa tão evidente, né, pra gente. É uma coisa que ocorre, que acontece no nível principalmente de aprendizado. A palavra nos alerta já o tempo todo sobre essa questão de entender e sobre saber, né, sobre discernir, sobre ter conhecimento, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja manipulado, para que a gente não seja facilmente para que a gente não seja facilmente desviado daquilo que deveriam ser os nossos valores, os nossos princípios. Não é muito comum, né? Não é pouco comum, é muito comum, na verdade, a gente encontrar pessoas que são cristãs e que estão na igreja há muito tempo, já há muitos anos, e nunca leram a Bíblia de forma intencional, né? Elas conhecem aquilo que é pregado no culto, elas conhecem aquilo que é lido na congregação, elas conhecem aquilo que muitas vezes é passado, né, em mensagens, porque as pessoas decoram, né, alguns versículos, mas não entendem talvez a importância da leitura intencional, de você entender o propósito para o qual aquilo ali foi escrito, o que de fato, qual é a mensagem por trás daquilo ali para a sua vida. Porque como a Bíblia é um livro vivo, né, a gente precisa entender que as coisas podem ser lidas de forma sequencial, para que você entenda de fato o enredo do que aconteceu, a aplicação daquilo naquela ocasião. É uma descrição do fato concreto dentro de um contexto, e a aplicação daquilo para aquele momento, né, que é importante a gente conhecer. Desculpa, a gente estava pegando café, pegando água para fazer o café. Mas ela também tem a parte da revelação, que é aquela que é aplicada exclusivamente para as nossas vidas ali naquele momento, para o contexto que a gente está vivendo. E sim, Deus tem esse cuidado de falar em uma situação com você, né, e falar diretamente para você. E a maneira que ele vai falar, que vai te causar menos dúvidas, né,
com certeza sempre será utilizando a palavra. Porque, como a gente fala aqui, né, a palavra ela é um livro de princípios, né? A Bíblia ela é um livro de princípios. E pelo fato de ser um livro de princípios, ela nos mostra, né? Ela nos dá as direções que nós precisamos seguir para ter uma vida tranquila, para ter uma vida com propósito, uma vida embasada, uma vida sem medos. Não uma vida sem dificuldade, porque a verdadeira confiança, né, ela está em meio aos problemas acontecendo e você ainda assim ter paz suficiente para poder passar por esse processo sem medo, né? Tendo a certeza de que Jesus está com você. A situação, né, que descreve melhor isso, eu lembro de uma vez o pastor Fernando pregando lá e conversando com a gente, falando sobre a verdadeira descrição de paz, né? E aí a cena que ele mostra, né, uma ilustração, era um pássaro, né, no ninho, ali, uma mãe com os passarinhos, um galho de árvore que estava passando, né, assim, avançado sobre um rio, que estava muito forte embaixo, chovendo, ventando, e o pássaro estava ali no seu ninho, cantando, né, fazendo aquilo que Deus deu a ele como um dom, né? Obviamente usando aquilo para acalmar ali os filhotes, né? A situação era uma situação de perigo, de risco, mas o pássaro estava tranquilo. E a gente percebe que estar em Deus, estar firmado em Deus, estar firmado na rocha, como as pessoas costumam falar, estar firmado em suas convicções com relação ao que você tem de direção para o seu propósito, você ter a plena certeza daquilo que Deus tem para você, você conhecer o manual que é a Bíblia de forma concreta, intensa, ler de forma intencional, saber o que está ali de fato escrito, o que está ali de fato prometido para você, faz com que a gente não seja manipulado, com que a gente não seja enganado com relação a isso. Nada com relação a Deus vai ter a capacidade de ferir a gente. Muitas pessoas às vezes se decepcionam com pessoas dentro da igreja e param de frequentar, param de, né, começam a apontar, fazer uma série de coisas, mas porque elas não conhecem a essência do que está na palavra, a essência da Bíblia. Nós não podemos pautar a nossa fé em pessoas, ainda que a gente seja discipulado por elas ou que a gente seja muito próximo. Elas são falhas, como todos são falhas, são humanos, né? Enquanto nós estivermos aqui, nós somos suscetíveis a falhas, a erros, né? E se você consegue trabalhar bem isso na sua cabeça, você percebe que o seu refúgio sempre vai ser Deus. O seu momento de busca sempre tem que ser em Deus e somente em Deus. A sua premissa de tempo tem que ser em Deus, tem que ser na oração, na leitura da palavra. Todas as coisas são extremamente importantes para o ensino, para o aprendizado, para compartilhar com outras pessoas, mas o momento mais intenso, de maior aprendizado e que vai formar tudo o que você precisa, toda a base que você precisa para enfrentar o dia a dia, para viver o dia a dia, para enfrentar as deficiências, né, que muitas vezes elas vêm na fé, né, as tentações que vão chegar, né, as propostas que a gente sabe que não fazem sentido do ponto de vista cristão,
as associações que você olha e fala, pô, não, eu não posso me associar com essas pessoas, eu não posso andar com essas pessoas. Tudo isso a gente aprende na Bíblia. E sem a necessidade de ter uma outra pessoa ensinando, porque ela está disponível, né? Ela está ali disponível. Inclusive, muitas pessoas morreram para que a gente tivesse acesso a isso, né? O grande contexto de muitas guerras e muitas brigas, né, e reformas foram justamente dar acesso a todos a palavra de Deus de uma forma que fosse simples e que cada pessoa pudesse ler, ter a sua experiência pessoal, ter o seu relato, né, e ser revestida de poder e se tornar um agente transformador do seu ambiente, se transformar em verdadeiro embaixador de Cristo. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que os mandamentos básicos, né, de Cristo foram amar a Deus, né, sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, né, ide, pregai o Evangelho, batizai, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali, e o principal, né, fazer discípulos. Então, assim, todos nós, sem exceção, temos a obrigação de discipularmos pessoas. E para discipular é necessário que a gente tenha conhecimento. Você não consegue discipular de forma rasa. Você não consegue discipular sem profundidade. Você não consegue discipular, impactar e transformar aquela pessoa num agente multiplicador se você não sabe exatamente o que você está fazendo. Se você não tem a convicção da fé que você prega, se você não tem o conhecimento, né, da fé que você prega. Você pode até não fazer, assim, ninguém tem a obrigação de fazer seminário, mas ler a Bíblia inteira, todos nós temos a obrigação. Se você de fato se converteu, se você de fato busca um evangelho intenso, né? Se você busca um evangelho transformador, um evangelho verdadeiro, você vai perceber que há necessidade de você ter o conhecimento bíblico. E essa leitura ela precisa ser feita de forma intencional, porque senão a gente nunca conclui, né, o livro. Você deixar para ler só aquilo que é pregado, né, nas igrejas dos domingos, na congregação, aquilo que você viu, você não vai ter uma capacidade de entender o que você já leu. Então, eu convido vocês a partir para uma leitura intencional da Bíblia, todos os dias, pegar um capítulo, né, e ler aquilo ali, para que você conclua em 2 anos, seja lá quanto tempo for, mas que você tenha certeza que você leu aquele livro de ponta a ponta. Né? Eu vi até um relato de uma pessoa que ela começou a fazer isso, né? Ela pegou um programa de leitura e para ler a Bíblia dentro de 1 ano, e ela faz isso todos os anos há mais de 10 anos. Né? Então, assim, todos os anos ela lê a Bíblia inteira. Fora as leituras normais, as coisas que a gente às vezes vai dar uma estudada, vai fazer alguma coisa, vai preparar, né, uma leitura ali para a gente nos alimentar quando a gente está passando por algum problema. A gente pega a Bíblia, ora, né, pede a Deus uma orientação. Ela faz essa leitura, que é uma leitura contextual, como se ela estivesse lendo um livro, né, normal. Ela, todos os anos ela lê a Bíblia inteira. Eu achei bem interessante isso, né? E até deu vontade de criar um quadro, né, de leitura da Bíblia em 1 ano, né? Onde a gente vai ler todos os dias aquela quantidade de versículos ali necessária para concluir isso no período de 1 ano. Mas é isso. Lembre-se que Deus tem um cuidado enorme com cada um de nós. Assim como vocês viram lá as plantas, né? Depois de cuidada, como elas ficam, né? Ambiente limpo ao redor delas, ambiente organizado, né? Arejado, elas ali aguarda. Deus faz isso conosco. E a maneira como Deus rega a nossa vida, tá, é justamente através da palavra. Então lembre-se que a gente precisa, de fato, de conhecimento bíblico. A gente precisa, de fato, de ler a palavra de forma intencional. Porque é ela que rega o nosso coração,
é ela que vai conter a nossa alma quando os problemas chegarem, é ela que vai dar para a nossa mente a direção correta, é baseado naquilo que a gente vive de experiência, na leitura da palavra, que a gente tem o ex espiritual, né, que diz pra gente qual a direção que a gente tem que seguir, que nos dá as certezas que nós precisamos para não entrarmos em desespero. E é isso. Deus abençoe o seu dia, sua semana, sua vida, sua família. E seja bem-vindo aí ao Devocional Princípios de Vida. Deus abençoe a todos.